Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Felipe Luiz elogia jogo completo do Flamengo e evita comparações com o Jorge Jesus. Pedro, vendido por 108 milhões de reais, tem veredito e diretoria se posiciona com a oferta da Europa. O Flamengo deixou escapar a contratação de zagueiro Robert Renan após negar troca por Pedro, diz jornalista. Zico assina com o Flamengo e o seu programa estreia hoje na Flamengo TV. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo venceu o Internacional com tranquilidade por 2-0 nessa quarta-feira lá no Beira-Rio e avançou para as quartas de final da Libertadores. O time do Felipe Luiz já havia vencido o jogo de ida aqui no Maracanã por 1-0 e controlou o Colorado fora de casa numa atuação muito elogiada pelo treinador. Foi um grandíssimo jogo, um jogo muito completo, com uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores. Um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. Difícil comparar, cada jogo tem as suas dificuldades. Viemos do Mundial de Clubes de ganhar do campeão do mundo. Difícil falar que esse foi o melhor jogo. Cada jogo tem coisas positivas e negativas. O nosso grupo está se reinventando. São muitas peças novas que chegaram, algumas importantes que saíram também. Está com um espírito novo. Então era muito importante essa vitória para dar força e credibilidade para esse grupo. Já que era muito forte, tem tudo para se fortalecer ainda mais, analisou lá o Felipe Luiz. Em 2019, ano em que foi campeão da Libertadores, o Flamengo também havia eliminado o Inter no mata-mata, mas nas quartas de final. Felipe Luiz era um dos jogadores do time comandado pelo Jorge Jesus. Ele evitou comparações com o treinador português, que ele tem como referência. A única coisa que passa na minha cabeça agora é o Vitória da Bahia na segunda-feira, né? Estamos longe de conquistar títulos, longe de conquistar o título da Libertadores, faltam 5 jogos, falta um retorno inteiro no Campeonato Brasileiro e falta muita coisa ainda. Eu evito comparações, claro. Por mais que eu ame o Jorge Jesus, foi um cara que me ensinou demais, foi um pai para mim. Continuo falando com ele sempre. Nunca me comparem com ele, por favor. Nunca façam isso. Ele é muito mais treinador do que eu, que ainda estou começando. Eu estou muito inexperiente ainda, tem mais títulos, história, e eu estou começando a minha agora. Nunca façam isso, não cometam esse erro comigo, porque é injusto comparar um cara com a grandeza do Jorge Jesus comigo, que estou só começando, enfatizou lá o Felipe Luiz. O Flamengo agora vai enfrentar o Estudiantes de La Plata nas quartas de final da Copa Libertadores. Os jogos vão ser realizados nas semanas de 17 e 24 de setembro. A próxima partida do time é pelo Brasileirão, na segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, contra o Vitória da Bahia, aqui no Maracanã. Com essa vitória de ontem, o Flamengo garantiu mais 1,7 milhão de dólares, 9,3 milhões de reais em premiação por passar para a próxima fase. Com a classificação, o Flamengo acumula 37,9 milhões de reais arrecadados na Libertadores até o momento. O clube garantiu 3 milhões de dólares, 16,4 milhões de reais pela participação na fase de grupos, com mais 330 mil dólares por vitórias. Como venceu 3 jogos na primeira fase, somou 5,4 milhões de reais. O avanço para as oitavas de final rendeu ao rubro-negro mais 1 milhão e 250 mil dólares. O objetivo traçado pela diretoria do clube é chegar à semifinal da competição, pelo menos. Caso isso aconteça, o clube vai receber mais 2,3 milhões de dólares, 12,6 milhões de reais. Se chegar à final, vai encher ainda mais os seus cofres, porque a premiação para o vice-campeão é de 7 milhões de dólares, enquanto para o campeão da Libertadores é de 24 milhões de dólares, 131,2 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo esteve perto de acertar a contratação de mais um reforço de peso nessa janela de transferências. Isso após as chegadas do Jorginho, do Jorge Carrascal, do Samuel Lino, do Saúl Níguez e do Emerson Royal. No entanto, uma exigência do Zenit travou as conversas pelo zagueiro Robert Renan.
O jogador de 21 anos, ex-Corinthians e ex-Internacional, foi alvo do Flamengo há 2 semanas, que busca alternativas para reforçar a sua defesa, após as lesões de Danilo e o desgaste físico de Léo Pereira e Léo Ortiz. O Flamengo via na sua contratação uma oportunidade estratégica para fortalecer o seu elenco, especialmente diante do assédio europeu pelo Léo Ortiz, alvo do Sporting de Portugal, RB Leipzig e o Napoli da Itália. De acordo com informações do portal Mundo Rubro-Negro, o Flamengo abriu negociações para trazer o Robert Renan, mas recebeu um pedido inesperado. O Zenit só aceitaria avançar se o Pedro fosse incluído nessa negociação. A diretoria rubro-negra, claro, recusou prontamente e as tratativas esfriaram. O Robert Renan segue com futuro indefinido porque não conseguiu se firmar como titular do Zenit e então entrou para a lista dos negociáveis do clube e agrada a diferentes comissões por sua qualidade técnica, a sua boa saída de bola e o seu perfil de zagueiro canhoto. Enquanto o Flamengo desistiu da investida, outro clube brasileiro pode se beneficiar dessa situação. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, do setorista aí do Vasco no SBT Rio Esportes, o Cruz Maltino encaminhou nessa quarta-feira o empréstimo do Robert Renan junto ao Zenit. Nos bastidores, o Internacional ainda tem mais uma situação para se preocupar por conta do atraso do início da partida. Devido aos papéis picados, a Conmebol deve punir de forma pesada financeiramente o Inter. Também não está descartada a hipótese de que o Colorado faça algum jogo com portões fechados, jogos organizados pela Conmebol. A partida de ontem atrasou quase 20 minutos e isso irritou bastante a cúpula da Conmebol. E o Internacional não tem argumento plausível para tentar não ser punido pela entidade. A ESPN Brasil revelou que a chuva de papel picado era para o caso do Inter se classificar e não na entrada dos jogadores. Essa confusão toda causou o atraso de 20 minutos e também irritou demais os jogadores. Comenta-se nos bastidores que um funcionário desavisado do Internacional, responsável pela liberação do papel picado, se distraiu e apertou o botão antes da hora e liberou a chuva de papel prateado picado no começo do evento. O cara tentou parar a chuva de papéis, mas já era tarde. Não dava mais para voltar atrás e foi aquele espetáculo desastroso que todos nós vimos ontem antes de começar a partida. Após desembarcar hoje aqui no Rio de Janeiro, vindo em voo fretado de Porto Alegre, o elenco do Flamengo não teve folga e se apresentou no Ninho do Urubu às 15h30, horário de Brasília, para dar início aos seus trabalhos para o jogo contra o Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira, aqui no Maracanã. O couro está comendo. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe com amigos e parentes flamenguistas esse programa. E agora tem um botão novo aí, o Hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça, você não vai pagar nada e ainda vai me ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Valeu, muito obrigado! O Flamengo deu um passo importantíssimo para aproximar ainda mais os torcedores e ídolos do clube. O Zico, eterno craque e símbolo da história rubro-negra, agora tem o seu próprio programa na Flamengo TV, chamado Resenha do Galinho. A estreia acontece nessa quinta-feira, com o técnico Filipe Luiz sendo o primeiro convidado. Além disso, a iniciativa promete reunir diferentes gerações de atletas, criando um espaço único para histórias, curiosidades e bastidores do clube. Vale destacar que a Resenha do Galinho vai ser exibida quinzenalmente e sempre vai contar com uma dupla de convidados, porque a ideia é trazer diferentes perspectivas sobre o Flamengo, desde ídolos do passado até as estrelas recentes. Dessa maneira, torcedores de todas as idades vão poder ter a oportunidade de acompanhar debates e relatos exclusivos sobre o Flamengo. Sendo assim, o programa inicia sua trajetória com o técnico Filipe Luiz, reforçando a relevância da conversa entre gerações.
Cabe ressaltar que o encontro entre Zico e o treinador promete abordar estratégias, memórias de campo e curiosidades que poucos conhecem. Por isso, os torcedores rubro-negros podem esperar um conteúdo rico e interativo, capaz de unir nostalgia e atualidade do futebol rubro-negro. Isso porque o programa foi pensado para ser mais do que apenas entrevistas. Com isso, o Resenha do Galinho vai permitir que fãs entendam melhor o dia a dia do clube, os desafios de jogadores e técnicos, e as histórias que marcam a trajetória do Flamengo. Além disso, a cada edição, novas combinações de convidados vão garantir diversidade e opiniões e experiências, mantendo o conteúdo sempre renovado e atual. Desse jeito, os torcedores vão poder assistir ao programa diretamente na Flamengo TV, ficando por dentro de tudo que está acontecendo no Clube do Coração. Portanto, o Resenha do Galinho se apresenta como uma oportunidade imperdível para os apaixonados pelo Mengão, fortalecendo ainda mais a ligação entre ídolos, jogadores e a grande torcida rubro-negra. Segundo o portal Bola VIP Brasil, o Flamengo recusou uma proposta para vender o atacante Pedro. Os valores giravam em torno de 17 milhões de euros, 108,3 milhões de reais. A investida foi de um clube da Europa, mas o nome não foi divulgado. A diretoria do clube não considerou os valores bons e o Pedro também não quis sair do Mengão. Ele tem ganho mais chances com o Filipe Luís e fez 3 gols nos últimos 2 jogos contra o Internacional. Vale destacar que o Pedro tem 28 anos, completados em junho, tem 1,85 de altura, já fez 6 jogos pela seleção brasileira e marcou 1 gol. É carioca e empresariado pelo Giuliano Bertolucci. É destro e está no Flamengo desde janeiro de 2021. Tem contrato com o Flamengo até 31/12/2027. O seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 22 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo agiu certo em não vender o Pedro? Coloca aí! Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns aqui para o meu amigo José Oliveira, que hoje está fazendo aniversário, 5.8. Um garoto, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu amigo José Oliveira. Comemore bastante o seu dia, parabéns, José. E também para o filho do meu amigo Videnes da Silva, o Ricardo, lá da Fazenda do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, que hoje está fazendo aniversário também, 4.0, um garotinho. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, Ricardo. Comemore bastante o seu dia, meu querido. Parabéns, Ricardo. Tamo junto. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito, mas muito obrigado mesmo por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!